O último convite. Uma mensagem de esperança. Capítulo 3. As mensagens. Falamos até aqui sobre 3 mensagens para o mundo. Quais são elas? Vamos ao texto. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glórias a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, versos 6 a 12. As mensagens foram escritas no livro do Apocalipse, o último da Bíblia, o que faz sentido, uma vez que o livro diz respeito aos acontecimentos dos últimos dias. O termo teológico é escatologia, o estudo dos eventos finais. Assim como Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, abordou a criação do mundo e os primeiros acontecimentos, o Apocalipse trata dos últimos eventos da Terra, que levarão ao fim deste mundo e à criação de um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21, 1. Apocalipse significa revelação, termo que aparece logo na primeira frase do livro, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Em grego, revelação significa descobrir ou revelar. É a revelação de Jesus Cristo, isto é, o livro é de Jesus e nos ensina sobre ele, acerca de quem ele é. Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 1, 8. O Deus eterno, ele é. Retrata o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. O Salvador crucificado, aquele que morreu na cruz, foi ferido pelos nossos pecados. Para compreendermos o livro de Apocalipse, e especialmente as 3 mensagens angélicas, precisamos entender que esse livro, assim como muitos outros do Novo Testamento, faz constantes alusões às palavras, ideias e mensagens do Antigo Testamento. Na verdade, mais da metade de todos os versos encontrados no livro de Apocalipse tem alguma relação com o Antigo Testamento. Muitas das suas palavras e expressões, como Babilônia, besta e mandamentos de Deus, vinho do furor e para todo sempre, só podem ser apropriadamente entendidas dentro do contexto em que foram usadas no Antigo Testamento. Assim, o Antigo Testamento é a chave para desvendar verdades importantes registradas no último livro da Bíblia, com sua mensagem para aqueles que vivem nestes dias difíceis da história da Terra. Perseguição milenar. O Apocalipse foi escrito quando João estava exilado na ilha de Patmos, localizado na costa da atual Turquia. Ele abrange toda a história cristã. Os 22 capítulos tratam de fatos ocorridos desde os tempos de Jesus até o fim do nosso mundo e a criação do novo. As 3 mensagens angélicas aparecem no capítulo 14. A fim de entender melhor as mensagens, é preciso compreender um pouco o contexto no qual elas aparecem. Um rápido resumo dos 2 capítulos anteriores, o 12 e o 13, nos ajudará a assimilar esse quadro.
Vimos que Apocalipse 12 retrata a guerra no céu e a expulsão de Satanás e seus anjos lançados para a terra. Em outras palavras, o cenário do conflito cósmico é central a tudo e aparece em todo o capítulo. Conforme vimos, o conflito começou no céu. Em seguida, desceu à terra. Então o dragão, Satanás, tentaria devorar o filho, Jesus, quando nascesse. Isso aconteceu na ocasião em que Satanás, usando o rei Herodes, tentou matar o bebê Jesus, porém José e Maria fugiram para o Egito. Mateus, capítulo 2, verso 13. No entanto, assim como Satanás e seus anjos falharam em sua guerra no céu e afinal foram expulsos, também falharam na tentativa de destruir o bebê Jesus. Tempos depois, Cristo, aqui na terra, derrotou Satanás na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses, capítulo 2, verso 15. Além disso, Jesus ressuscitou dentre os mortos, a fim de que por sua morte destruísse aqueles que têm o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus, capítulo 2, verso 14. Apocalipse 12 retrata a vitória definitiva de Cristo. Derrotado no céu e na cruz, Satanás ainda não desistiu de atacar o povo de Deus. No decorrer de toda a Bíblia, a Igreja de Deus é simbolizada por uma mulher, apresentada como uma noiva pura. 2 Coríntios 11, verso 2 e Jeremias 2, 2. Após a cruz, Satanás é retratado em Apocalipse 12, perseguindo a Igreja de Deus, simbolizada pela mulher. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, onde seria sustentada durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Apocalipse 12, versos 13 e 14. Mais uma vez, estamos diante de um simbolismo do tipo encontrado por todo o Apocalipse. Satanás tenta destruir a mulher, ou seja, a Igreja de Deus, mas falha. Por exemplo, a fuga da mulher para o deserto alude ao antigo Israel, que viveu no deserto e foi protegido por Deus dos inimigos e da destruição, conforme Salmo 78, no verso 52. Historicamente, depois que Jesus ascendeu ao céu, a igreja cristã enfrentou perseguição por parte de Roma. Quem nunca ouviu as histórias de cristãos que eram jogados como comida aos leões e eram queimados como tochas vivas no Coliseu Romano? Um historiador do primeiro século descreveu a perseguição dos cristãos em Roma. Cobertos por peles de animais, foram arrasados por cães e pereceram, ou pregados a cruzes, ou entregues às chamas e queimados para servir de iluminação noturna após o sol se pôr. Infelizmente, a história revela que mesmo depois de o Império Romano se cristianizar, a perseguição continuou. Roma insistiu em perseguir aqueles que não seguiam suas regras e tradições. Isso continuou em vários graus ao longo de mais de 1000 anos, tornando-se particularmente atroz durante o período da Reforma. Só terminou quando forças não religiosas começaram a dominar a Europa, culminando na prisão do Papa, em 1798, pelo general francês Berthier. Apocalipse 12, usando símbolos amplos, retratou essa história, essa tentativa de Satanás de destruir a Igreja de Deus. Hoje, estamos na página seguinte do grande conflito. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, verso 17. Ou seja, mesmo após os séculos de perseguição, Deus continua tendo um povo fiel, que é alvo da ira de Satanás. Esse povo é retratado como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O futuro. Apocalipse 13 dá continuidade ao tema do conflito cósmico. Mesmo sem entender o significado preciso dos símbolos, é possível ver o dragão, Apocalipse 12, 2, 4 e 11, Satanás tentando causar destruição na terra,
Os primeiros versos, usando imagens extraídas de Daniel capítulo 7, contam a história da perseguição da igreja durante a Idade Média. Mesmo derrotado e destinado à destruição, o inimigo faz suas últimas investidas contra o povo de Deus. Assim como a Igreja Apostólica ao longo dos séculos foi perseguida, Apocalipse 13 fala sobre outra perseguição, uma perseguição futura em escala mundial. Se a pandemia da Covid-19 nos ensinou algo, foi quão depressa o mundo inteiro pode desabar. Como o mundo pode, de repente, de forma mais dramática e inesperada, mudar. E essa mudança não foi necessariamente para melhor. Apocalipse 13 retrata de forma ampla o que virá, a aclamação de um poder global, seguida de uma perseguição mundial. E ela, a besta, será adorada por todos os que habitam sobre a terra. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, versos 8, 16 e 17. De acordo com o que apresentamos, essa perseguição será mundial. Isso faz sentido, uma vez que, conforme vimos em Apocalipse 12, quando Satanás foi lançado à terra, suas tentativas de engano foram universais, pois ele é o sedutor de todo mundo. Diante do que vimos na pandemia, como o mundo mudou rapidamente, não há como negar que as coisas retratadas aqui não possam acontecer. Um tema central aparece em Apocalipse 13, a adoração. Por 5 vezes, Apocalipse 13, verso 4, a adoração é apresentada como um fator importante por trás do tumulto e do conflito retratados nos últimos dias. De acordo com esses versos, Satanás, o dragão, tentará forçar o mundo a prestar determinado tipo de adoração, pois desde o início da rebelião tem procurado usurpar a autoridade e o lugar do próprio Deus. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, versos 13 e 14. O tema da adoração e de quem as pessoas adoram assume relevância crucial na compreensão das 3 mensagens angélicas. Em contraste com Deus, que aceita a adoração e obediência somente pelo amor e pela liberdade, as forças do mal recorrem à violência e à pressão econômica para forçar a adoração. O texto diz que eles farão morrer todos os que não adorarem a imagem da besta. Apocalipse 13, 15, e que ninguém poderá comprar ou vender, verso 17, a menos que se sujeite. No entanto, a grande notícia que obtemos das 3 mensagens angélicas é que elas revelam onde está a nossa esperança, e é isso que nos conforta.